Olá, estamos de volta na segunda parte da nossa lição, a divisão no cristianismo, suas causas e soluções. Na primeira parte desta lição, nós vimos que o que justifica ou explica a discordância e desacordo entre as religiões não cristãs não poderia justificar ou explicar a discordância ou desacordo entre as religiões consideradas cristãs. Porque se Deus é um só e se a Bíblia é uma só, não deveria haver divisão e divergência. Vimos também qual é o ponto de vista de Deus sobre a divisão no cristianismo. Em João capítulo 17, Jesus orou por unidade. E ele deu como um padrão, modelo, exemplo, a unidade que havia entre ele e Deus, quando ele disse que os seus seguidores, pediu que os seus seguidores fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Uma pergunta que precisamos responder é: o que define, o que evidencia a unidade? E uma resposta simples seria os mesmos ensinos ou doutrinas. De fato, esta é a base da unidade. Vimos também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 12, que unidade cristã é um desejo e mandamento de Deus. Paulo, com força, corrigiu a desunião que havia na igreja em Corinto no primeiro século. Se a Bíblia é a mesma, se a vontade de Deus revelada, deixada clara nas Escrituras sobre cada assunto, é uma só e a mesma para todas as pessoas, como é que eu posso crer em algo diferente do que você crê? Como é que eu posso ensinar uma coisa sobre este assunto e você ensinar outra completamente diferente? Não é isto que Deus deseja, não é isto que Deus quer. Também vimos, de acordo com Efésios 4, versículo 1 a 3, que as bases divinas do cristianismo são únicas. E estes itens, elementos, quando autênticos, estamos falando de quê? Daquilo que Efésios 4, versículo, na verdade, não só 1 a 3, mas versículo 1 a 6, diz, especialmente versículos 4, 5 e 6, há um só corpo, que é a igreja, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Espírito, né? Um só Senhor. Quando esses itens ou elementos são os autênticos, eles não vão promover desunião, divisão, vão promover, criar e manter a unidade. Divisão não é aceitável. Vamos agora passar para o segundo ponto da nossa lição, que são as causas observáveis. O que pode ser observado, o que pode ser examinado, as razões, os motivos que podem ser observados, examinados, que a Bíblia declara, motivos da divisão no cristianismo e as soluções propostas pela Bíblia. Quais foram as causas que colocaram o chamado cristianismo na situação em que vemos? A divisão no cristianismo é histórica. Jesus fundou a sua igreja em Jerusalém em torno do ano 33 depois de Cristo. Se contarmos com erros que houve na contagem dos anos, talvez seria ano 30, mas vamos usar como base o ano 33 depois de Cristo. Jesus estabeleceu a sua igreja, e a sua igreja, por 6 séculos, permaneceu como a única igreja, até que em torno do século 7, na verdade, digamos que começou no século 4, mas se concretizou, solidificou no século 7, no sétimo século, surgiu a Igreja Católica Romana. E na Idade Média, em torno do século XVI, em luta contra ensinos da Igreja Católica Romana, um movimento chamado de Reforma Protestante criou várias denominações. O movimento tinha bons pensamentos e propósitos, mas o resultado talvez não tenha sido aquele esperado. Não foi um fenômeno, é um fenômeno histórico, não foi planejado por Deus, mas realizado pela vontade humana e permitida por Deus, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Isso é uma característica, isso é uma dádiva de Deus, um dom de Deus para o ser humano, e ele não vai retirar isso do ser humano,
Mas, com esse movimento chamado de Reforma Protestante, que inicialmente tinha a proposta, a ideia de se voltar à Bíblia e de promover o livre exame da Bíblia, porque a Igreja Católica Romana não autorizava, e de fato não favorecia as pessoas a terem acesso a lerem, estudarem a sua própria Bíblia. Então, o movimento da Reforma Protestante começou com essa proposta de um livre exame, mas acabou multiplicando denominações e igrejas. Até hoje, todos os dias, em cada bairro, em cada cidade, novas igrejas ou denominações que se declaram cristãs são iniciadas, todas talvez com a proposta de seguir a Bíblia, mas por uma razão ou outra, desprezando, não dando importância ao ensinamento de Jesus e dos apóstolos sobre a importância, o valor, a necessidade da unidade. Por que aconteceu e acontece toda esta divisão? Mesmo com a proposta de reformar, restaurar o cristianismo lá no século XVI, na ocasião da Reforma Protestante, por que tantas igrejas surgiram e continuam surgindo nos dias atuais? A Bíblia apresenta algumas razões. Vamos começar com 1 Timóteo, capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Primeiro versículo 1 vai dizer assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinos que vêm de demônios. Puxa vida! Não sei se você que está me dando essa oportunidade de falar com você no ambiente de sua casa, trabalho ou em qualquer outro lugar, sabia que a Bíblia dizia ou diz isto, que há pessoas que estão sendo usadas pelos demônios para promover seus ensinos e outras que estão acreditando nesses ensinos. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto que nós lemos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele assegura, ele dá certeza, ele diz, vai acontecer, né? Falando com o jovem evangelista Timóteo, vai acontecer. O que é que vai acontecer? O abandono da fé. Nos últimos tempos. O que são os últimos tempos? Os últimos tempos é o período iniciado com a promessa de Jesus que voltaria. E esses últimos tempos vão perdurar até que essa promessa da sua volta se cumpra. Ou seja, os últimos tempos já estão sendo vividos desde o primeiro século. É assim que o Novo Testamento define os últimos tempos. Paulo afirmou que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé. E o termo fé, aqui no contexto, é sinônimo de doutrina. Logo, nos últimos tempos, a doutrina cristã original seria abandonada. Mas, Newton, você pode me perguntar, Paulo está mesmo falando do abandono da doutrina ou está falando do abandono da fé no sentido de que aquelas pessoas simplesmente deixariam de crer ou se tornariam ateias, né? Termo que vem da palavra ateu. Sim, eu respondo, ele está falando de doutrina. E você me pergunta, mas como sabemos disto? É simples. Paulo contrasta a fé, aqui no versículo 1, com os ensinos de demônios. Observe, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ok? Abandonarão a fé. Mas o que é que motivará ou causará o abandono da fé?
a continuação da leitura diz: eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinos que vêm de demônios. Então Paulo coloca de um lado a fé, do lado certo, positivo, do outro lado, do lado errado, negativo, ensinos de demônios. A Almeida Revista Atualizada dirá doutrinas de demônios. Então Paulo explica assim: a razão do abandono da fé seria em consequência, resultado destas pessoas passarem a seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por que o cristianismo atual encontra-se desta forma tão caótica, confusa? Porque houve o abandono da doutrina cristã verdadeira, original, genuína. E esta doutrina cristã verdadeira, original, genuína foi substituída por ensinos e doutrinas de demônios. Exatamente isso que a Bíblia diz. A obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios é uma das razões que causa o que nós podemos testemunhar, verificar hoje, que é o surgimento de igrejas ensinando coisas diferentes ou estranhas ao Novo Testamento. Agora, preste a atenção a um fato. Os homens são os instrumentos de propagação dos ensinos de demônios. Propagação é divulgação, né? Os homens vão divulgar, os homens vão sair ensinando os ensinos dos demônios. Como você acha que o demônio tem se apresentado hoje? Não espere vê-lo com a pele vermelha, 2 chifres sobre a cabeça, rabo pontiagudo, tridente na mão, né? Um demônio não aparece para as pessoas dizendo: eu tenho uma nova ideia, eu quero enganá-los. Isso não funcionaria. Os homens são instrumentos, ferramentas que levam tais ensinos às pessoas. E o apóstolo Paulo, ao defender seu ministério diante daqueles que estavam se passando por apóstolos na igreja, Paulo nos faz revelações chocantes a respeito do poder de Satanás para enganar. Dá uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que suas ações merecem. Chocante, não é? Assustador, mas é o que nós estamos lendo aqui em 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15, palavras do apóstolo Paulo. Paulo estava se referindo a falsos apóstolos. Falsos apóstolos. A NVI, além de falsos apóstolos, menciona obreiros enganosos, né? O que aqui não menciona exatamente, são homens que são falsos apóstolos e não verdadeiros, a nova tradução na linguagem de hoje. Mas a NVI vai dizer, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Puxa,
Que coisa surpreendente e assustadora. Os homens podem ser usados por Satanás para apresentar ensinamentos diferentes daqueles que estão no Novo Testamento. Os homens tornam-se instrumentos de demônios e de espíritos enganadores quando falam coisas que não estão na Bíblia, que o Senhor não falou. Mas que recurso nós temos para nos defender desses falsos ensinos? Eu faço uma outra pergunta. Como foi que Jesus se defendeu durante as tentações no deserto? Quando, inclusive, Satanás usou textos bíblicos. Olha aí, o poder de Satanás de usar até a própria Bíblia para enganar. Satanás usou textos bíblicos. Agora sim, textos bíblicos distorcidos, mal explicados, né? Mentindo para fazer Jesus pecar. Como foi que Jesus se defendeu? Jesus disse: está escrito. E também está escrito. Lá mesmo, em 1 Timóteo 4, quando Paulo fala sobre a substituição da doutrina cristã original pelo que dizem os espíritos enganadores, ele vai nos indicar o que fazer para nos defender desse perigo que estamos correndo, desse problema que há em nossos dias, em nosso tempo. Ele vai dizer que tais ensinos, versículo 2, vêm de homens hipócritas, eu estou lendo na NVI, e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos, agora preste atenção, com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Olha aí. Então, se um espírito enganador, se um homem que traz ensinos de demônios chega para mim apresentando o seu ensino, e se eu conheço a verdade, creio e conheço a verdade, eu vou saber distinguir, eu vou saber diferenciar, eu vou saber que aquele ensino não está na Bíblia. Essa frase, por aqueles que creem e conhecem a verdade, nos declara que o conhecimento da palavra irá nos proteger de acreditar em ensinos cuja fonte não é Deus. A palavra é a nossa defesa contra aqueles que apresentam ensinos como se fossem de Deus, mas, na verdade, sendo doutrinas de demônios. E, óbvio, claro, é compreensível que essas doutrinas serão ditas ser de Deus, porque somente desta forma o objetivo do inimigo, do demônio, de enganar as pessoas será alcançado, tá? Um fato que ilustra a importância de conhecer a verdade foi o que aconteceu na vida de Neemias. Neemias foi um homem que recebeu a missão de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém, depois que os muros foram destruídos na ocasião do exílio da Babilônia. Mas Neemias tinha muitos inimigos que estavam tentando impedir que aquela obra fosse realizada. Estavam tentando destruir Neemias e impedir a sua obra. E veja o que fizeram, uma estratégia que seus inimigos usaram. Está lá em Neemias capítulo 6, versículos 10, Neemias capítulo 6, versículos 10 e 11. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, resposta de Neemias: homem, como eu fugiria
E quem há como eu que entre no templo para que viva, de maneira nenhuma entrarei. E o versículo 12 desse mesmo texto, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, dirá: quando comecei a pensar nesse assunto, diz Neemias, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Veja, os inimigos de Neemias subornaram, pagaram alguém, compraram alguém para dar conselhos errados a Neemias. Conselhos que fariam Neemias pecar, fariam Neemias ir de encontro aos ensinamentos verdadeiros da Bíblia. E semelhantemente a Neemias, devido à condição do mundo chamado cristão da atualidade, torna-se cada vez mais necessário hoje desenvolver a capacidade de identificar os ensinos que não são da parte de Deus para rejeitá-los. O que Neemias foi capaz de perceber? Que aquela palavra que tinha sido dita a ele não vinha da parte de Deus. E como Neemias chegou a essa conclusão? Porque Deus não diz uma coisa e depois outra sobre um mesmo assunto. Deus não se contradiz. Neemias percebeu o engano pelo fato de ele conhecer a lei de Moisés, que ensinava sobre o templo. Havia limites sobre o templo e o uso do templo e quem poderia entrar em cada lugar dentro do templo. Qualquer pessoa, a qualquer hora, de qualquer maneira, não poderia entrar no templo. Então ele comparou os ensinos, ele comparou as ideias, os conceitos, ele viu o que Deus tinha dito e o que aquele enganador que havia sido comprado para dizer, e Neemias chegou à conclusão. A frase de Neemias é: compreendi que Deus não havia falado com Semaías. Torna-se essencial, extremamente necessário, nos dias de hoje, comparar os ensinos divulgados aí no mundo com o que dizem as Escrituras. Neemias comparou os ensinos. Neemias devia ter pensado: ora, se a palavra de Deus diz uma coisa e este homem, Semaías, diz outra, diferente do que a palavra de Deus dada através de Moisés diz, este homem não está falando da parte de Deus. É isto que eu e você precisamos e devemos fazer: comparar os ensinos, porque o mundo cristão atual, no estado confuso, desordenado, caótico em que se encontra, tem apresentado ensinos diferentes uns dos outros diariamente. Então nós temos que comparar com o que a Bíblia ensina, com o que a Bíblia diz, e verificar se os ensinos presentes no mundo de hoje estão de acordo com o que a Bíblia diz. Isto é muito importante. Uma outra razão para a divisão no mundo cristão atual é a influência de ensinos atraentes, ensinos que agradam os ouvintes. Dá uma lida comigo, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. Havíamos lido 1 Timóteo capítulo 4, agora nós vamos para 2 Timóteo capítulo 4 e leremos versículos 1 e 2 primeiro. Aqui está escrito: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreender, animar e ensinar com toda paciência. Então, inicialmente, Paulo, melhor dizendo, pede a Timóteo
para que ele pregue a palavra, para que ele insista em anunciar a palavra. A pergunta é: por que Timóteo deveria pregar a palavra com tanta firmeza, com tanta força, com tanta constância? A resposta está nos versículos seguintes, versículos 3 e 4. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Puxa vida, olha o que está escrito aqui. Vai chegar o tempo. O apóstolo Paulo disse ao jovem evangelista Timóteo: vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Puxa vida! Lamentavelmente, esta predição do que aconteceria está na Bíblia. Algumas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Irão desejar ouvir aquilo que agrada, aquilo que gostam, aquilo que estiver de acordo com seus interesses e desejos, aquilo que for mais conveniente, mais confortável para elas. O apóstolo Paulo diz que Timóteo, então, devia pregar com firmeza e constância, pelo fato de que isto acabaria acontecendo, pelo fato de que a verdade estaria sendo substituída por ensinos agradáveis para as pessoas. E isso não aconteceu só no Novo Testamento, não. E também não acontece só em nossos dias. Na verdade, no Novo Testamento tem essa predição: aconteceria para Timóteo estar pronto para agir naquele caso. Acontece em nossos dias, nós sabemos. Inevitavelmente, é óbvio, claro, evidente, estamos num mundo com tantos ensinamentos e muitos desses ensinamentos são ensinamentos que as pessoas querem ouvir para atraí-las. Mas no Velho Testamento, lá no passado, isso já acontecia. Veja comigo Isaías capítulo 30, versículos 9 a 11. Desculpe, Isaías capítulo 30, versículos 9 a 11. Este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, os videntes eram os profetas, é uma outra forma de se referir aos profetas de Deus do período do Velho Testamento. Você pode confirmar isto em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Os videntes eram os profetas. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Olha aí a evidência, a prova de que já acontecia no passado. As pessoas que pertenciam ao povo de Deus da época do Velho Testamento, nos dias de Isaías, não queriam ouvir a verdade, queriam ouvir coisas que as agradassem. A verdade nem sempre agrada, especialmente quando não se vive de acordo com ela. Neste caso, a verdade vem mostrar o erro, a verdade vem apresentar o caminho certo. Mas o povo de Israel, daquele período da história, quando Isaías profetizou, possuía a mesma atitude que o apóstolo Paulo disse a Timóteo que as pessoas também teriam futuramente, preparando Timóteo para o seu trabalho. Ao escrever para Timóteo, ele se refere
a tempos futuros, dias que viriam. Eu posso perguntar a você, e faço essa pergunta: será que estes dias já vieram? Olhando o mundo evangélico ao nosso redor, a conclusão é clara. Esses dias já vieram e estão aí há muito tempo. Ao observar-se o mundo evangélico ao nosso redor, chegamos à conclusão de que o futuro para Paulo e Timóteo tornou-se o nosso presente. Muitas pessoas só ouvem e aceitam palavras que agradam a elas, palavras que acariciam o seu ego, que lhe oferecem o que querem. A Bíblia fala da necessidade de amar a verdade, de se comprometer com a verdade, porque Deus entregará ao erro, ao engano, os homens que não amam a verdade. A Bíblia diz isso. Onde? Segundo Tessalonicenses, por favor, abra sua Bíblia comigo em Segundo Tessalonicenses, no Novo Testamento, Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. E lá nós lemos o seguinte: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto, preste atenção a esta revelação aqui, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Uma pergunta importante para este estudo e que é respondida, pelo menos parcialmente, por esta citação bíblica de 2 Tessalonicenses é: por que é que no mundo religioso, evangélico, cristão atual, ensinamentos errados, distorcidos, mentirosos, falsos, inverídicos, encontram tantos adeptos, tantos seguidores? Por que é que Deus milagrosamente e subitamente não acaba com tudo isso? Perguntas importantes. Quais são as respostas? Primeiramente, porque o homem é dotado de livre-arbítrio, de liberdade, ele tem essa capacidade de fazer suas escolhas. Deus não vai mudar aquilo que ele mesmo estabeleceu, ou seja, que o homem fosse livre para fazer suas escolhas e sofrer as consequências ou obter os resultados dela. Em segundo lugar, a mentira, o ensinamento inverídico, ele só vai ter êxito, sucesso, ele só vai progredir porque pessoas não amam a verdade e, em consequência, não buscam a verdade e nem possuem compromisso com a verdade. Não é isso que foi dito em 2 Tessalonicenses capítulo 9? Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Satanás é enganador e ele vem com as suas artimanhas, seus recursos, mas os que rejeitam a verdade, os que não creem na verdade, estas é que serão de fato enganadas pela obra de Satanás. Precisamos amar a verdade, precisamos buscar e nos submeter à verdade, mesmo que a verdade nos indique um erro de crença, ou de doutrina, ou de prática em nossa fé. Precisamos amar, buscar, aceitar e nos submeter à verdade. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, quando estamos estudando a Bíblia, não é fácil descobrirmos
aprendermos que uma prática comum, praticada por nós, ou uma crença comum, não é ensinada na Bíblia. Isso é difícil. Mas o melhor para nós, para todos nós, é acatar humildemente o que a palavra de Deus nos ensina. Lembra da nossa aula anterior sobre como estudar a Bíblia? Tiago capítulo 1, versículo 21. Acatar humildemente o que a palavra nos ensina. Dessa forma, é possível dar uma importante contribuição para que o erro religioso não vá adiante, sem amar a verdade. O que naturalmente acaba acontecendo é nos entregarmos ao erro, como Paulo disse a Timóteo que as pessoas fariam ao entregar-se a lendas, ao entregar-se a mitos. Não devemos ter esse comportamento, ter essa atitude de não amar a verdade. O Novo Testamento traz uma exortação nas palavras de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, a primeira parte do versículo, uma exortação muito importante. 1 Pedro 4, versículo 11, não versículo 1, versículo 11. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem prega, pregue a palavra de Deus, não a sua própria palavra, não uma ideia que inteligente, atraente, independente de como seja, não a ideia que não corresponde à verdade, que não seja a verdade. E foi isso que Jesus fez quando esteve aqui no mundo. Ele não falava o que ele queria, o que ele achava melhor ou não. Ele disse que falava a palavra de Deus. Veja Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 49 e 50. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 49 e 50. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus inicialmente diz, não falei por mim mesmo. E depois, no versículo seguinte, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Se você que me escuta agora, que me recebe no seu lar, no seu ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar, se você é um professor, um pregador, um líder cristão, a sua atitude tem que ser como a de Jesus. Ter cuidado, todo o cuidado em seu estudo bíblico e em seu ensino bíblico para não falar suas palavras, não transmitir suas ideias, mas falar a palavra de Deus como Jesus fez. É esse compromisso com Deus, compromisso com a verdade, acima da igreja frequentada, acima da denominação de origem de cada um. É esse compromisso que poderá salvar este cristianismo dos dias atuais, tão caótico, tão confuso, tão bagunçado. Mas a ausência desta atitude vai promover divisões, divergências no mundo cristão moderno. A presença dela é importante, passo importante, atitude importante para a solução que salvaria este cristianismo caótico que pode ser visto nos dias atuais. Eu sei que nem todos irão gostar quando falarmos a verdade, mas foi assim também com Jesus. Nem todos gostaram do que ele tinha para falar, o perseguiram, o crucificaram,
mas ele foi fiel a Deus e vitorioso contra o mal. É assim que se vence o mal, sendo fiel a Deus. Quem não ama a verdade vai ser iludido com fábulas, com lendas. Quem quer fábulas, quem quer lendas, quem quer ensinos gostosos, vai encontrar. Mas esses ensinos não serão aqueles ensinos que conduzirão esta pessoa ao lar celestial. Seria ingênuo, ou seja, descuidado. Eu estaria oferecendo uma facilidade para ser enganado. Seria ingênuo da parte de qualquer cristão acreditar que nos dias de hoje não existem os que estão falando em seus próprios nomes, mas dizendo que falam em nome do Senhor. Inclusive, ao entender que tal prática não é somente de nossos dias, pois também ocorreu no passado entre o povo de Israel, isso pode nos ajudar a ter mais certeza de que sim, tem gente que diz que está falando a palavra de Deus, mas não está. Abra a sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 14, versículo 14. Jeremias, capítulo 14, versículo 14. E lá está escrito: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Veja, isso aí se deu antes do Reino do Sul, Judá, ser levado cativo para a Babilônia. Antes do ano 600, antes de Cristo. E se isto já acontecia naquele período da história, há milhares de anos atrás, profetas falando em nome de Deus, quando Deus não os havia enviado, será que também não acontece hoje? Não tenha dúvidas, e numa proporção ainda maior. Hoje há profeta de todo tipo, apresentando ensinos para todos os gostos, ensinos agradáveis, ensinos que visam atrair seus ouvintes, convenientes, mas não bíblicos. Isso está acontecendo nos dias de hoje. A pregação desses homens tem o propósito de oferecer o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam. Não estão preocupados em preservar a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Querem pregar aquele tipo de mensagem que deixem seus templos lotados. Esta é a segunda razão bíblica para a situação em que se encontra o cristianismo no mundo de hoje. Qual é o recurso para nos defendermos disto? Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra. O recurso é a palavra. Combate-se este mal com a palavra de Deus, lendo-a, estudando-a, apresentando-a de uma forma honesta, correta. Voltarei no próximo vídeo, na terceira e última parte da lição A Divisão no Cristianismo Atual, Suas Causas e Soluções. Vejo você logo mais.